Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, recentemente eu fiz um vídeo aí que até o pessoal gostou um pouco, né? Que era aqueles celulares aí, muita gente falou que estava até aguardando. Celulares aí até R$1.000. Já fiz um vídeo também de alguns telefones para rodar PSP, telefones ali com uma performance interessante, uma performance legal para você poder rodar o PSP. E hoje eu vou trazer alguns telefones, na verdade 8 telefones, eu já estou aqui no meu site, né? Já falei várias vezes aqui a respeito dele, o link vai estar aí na descrição, seudireitobrasil.com. E hoje eu trago aqui 8 celulares, 8 melhores celulares em relação custo-benefício até R$500 em 2022, tá? Lembrando novamente que isso são só algumas sugestões, você não é obrigado a comprar nada, você sinta-se à vontade para analisar os modelos, são só sugestões, assim como foi no vídeo de celulares até R$1.000 naquela faixa, a gente pode passar talvez um pouquinho, tal, 550, 540, lembrando que também que nem sempre os preços vão estar como eu estou mostrando aqui, a gente vai dar uma analisada, vamos bater um papo, eu vou tentar melhorar esse vídeo, colocar uns vídeos aí durante conforme eu for lendo a matéria, uns vídeos mostrando mais ou menos como é que é o telefone, mostrando mais detalhes, para você fazer uma boa escolha, lembrando também que celulares até esse valor tem uma performance bem básica, né? Não vou nem dizer mediana, bem básica para rodar ali aplicativos do dia a dia, né? De repente para você ter como uma segunda opção de telefone, um backup, né? De repente você, como eu aqui no Rio de Janeiro, pega transporte público, como outras pessoas, então às vezes você deixa o seu telefone principal dentro da bolsa e usa um telefone secundário ali com alguns aplicativos para ir ouvindo a sua música, as suas redes sociais e tal, e é isso, tá? Então tem uma performance bem básica, alguns podem se sobressair melhor num tópico, de repente um tem uma câmera melhor, o outro tem um processador melhor, tá? Mas na faixa ali, na média, todos vão ter a mesma performance no sentido geral, tá? Então eu selecionei aqui 8 telefones custo-benefício, a gente vai bater esse papo, vamos conversar aí sobre essa matéria que eu trouxe aqui no site, tá bom? Esse artigo é para você que procura os melhores celulares de até R$500. Testamos aspectos técnicos e práticos dos aparelhos nesta categoria e selecionamos os melhores. Vale lembrar que levamos em consideração apenas os celulares com preço médio abaixo de R$500. Talvez você poderá encontrar algum aparelho mais caro, em promoção, esses nós não consideramos nesse artigo. Então foi aquilo que eu falei, tá? Talvez você possa até achar, esse aqui tá mais caro, esse aqui tá mais barato. E também como foi no vídeo lá dos celulares até R$1.000, muita gente falou, ficou de fora tal modelo. É muito modelo, né? Quem sabe aí eu não tô anotando as sugestões para fazer até uma parte 2 desse vídeo, né? Então assim, tem muita gente que tá interessada, fica ali confusa, qual telefone que eu pego? Então aqui eu trouxe alguns aparelhos nessa faixa de R$500, muito boas opções, diga-se de passagem, alguns bem básicos e outros um pouco melhor, mas vamos lá dar uma olhada. O primeiro da linha é o Samsung Galaxy A01, né? Ele é um smartphone Android completo que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Tem uma tela touchscreen de 5.7 polegadas com uma resolução de 1520 por 720 pixels. Quanto às funções do Samsung Galaxy A01, realmente não falta nada, começando pela conectividade Wi-Fi e GPS. A transferência de dados e navegação web são fornecidas pela rede UMTS, lembrando que esses aparelhos, nenhum deles que a gente vai ver aqui, suporta o 5G ainda, tá bom? Não suporta tecnologias mais recentes, como eu tinha acabado de falar, como o HSDPA. Enfatizamos e boa memória interna de 32 GB com a possibilidade de expansão. Este Samsung Galaxy A01 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia, graças à sua câmera de 13 megapixels, que permite ao A01 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4128 por 3096 pixels e gravar vídeos em alta definição, entre parênteses Full HD, com uma resolução 1920 por 1080 pixels. Muito fino, mede aí 8.3 milímetros, o que o torna o Galaxy, né, A01 realmente muito interessante. Lembrando também que é aquilo que eu falei para vocês, né? Por exemplo, aqui na matéria ele disse aqui, tem poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 13 megapixels. Óbvio que a gente está se baseando nesses telefones de entrada, nem de entrada, né? Os telefones básicos ali de até R$500. É lógico que celulares mais recentes, modelos mais tops, já tem câmera de 64 até de 100 e tantos megapixels. Então a gente está se baseando nessa categoria aí de até R$500. Ele se destaca nessa questão da câmera. Foi como eu comecei falando com vocês. Um pode se destacar na câmera, de repente o outro tem um áudio melhor e por aí vai, tá bom? A ficha técnica depois vocês deem uma olhada, mas como eu falei assim, em resumo, ele filma em Full HD, tem uma memória RAM de 2 GB e 32 GB de memória interna, tá bom? E ele é expansível também com 512 GB via cartão micro SD, beleza?
O segundo que a gente vai ver aqui é o LG K9 TV. Esse telefone realmente é muito bacaninha. O LG K9 TV tem alguns diferenciais que podem fazer dele uma compra melhor no seu caso. O modelo reúne um ótimo conjunto de características aliadas a um preço extremamente convidativo. Um dos grandes diferenciais do LG K9 TV é o seu processador. Diferente da maioria dos concorrentes, o chip aqui é um Snapdragon ao invés de um MediaTek. Além disso, ele é um dos poucos na faixa de preço a contar com 16 GB de armazenamento. Por outro lado, apenas 10 desses 16 são disponíveis para instalação de apps e para arquivos. Algumas especificações dele são: ele tem um quad-core de 1.3, RAM de 2 GB, memória interna de 16, uma tela de 5 polegadas e uma bateria de 2.500 mAh. É claro que a TV não poderia ficar de fora de ser, né, um dos pontos fortes desse modelo. Apesar de não ser uma funcionalidade tão popular hoje em dia, encontramos uma grande quantidade de consumidores que procuram por ela, por essa questão da TV, tá? Prós: tem uma TV digital, bom desempenho para a categoria, boa tela para a categoria, 2 chips. Contras: câmeras de baixa qualidade e baixa autonomia de bateria, tá bom? No caso aqui, alguns pontos realmente que a gente destacou: a questão do processador. Você vai ter uma performance, não vou dizer absurda, mas você vai, dentro da categoria ali, você vai ter uma performance boa, porque é um Snapdragon diferente de alguns outros processadores, como o próprio MediaTek. Tem alguns outros processadores aí de linhas básicas e tudo mais, que você vai ter um processamento bem fraco. Alguns consomem muita bateria do aparelho, acaba esquentando. O Snapdragon, embora ele seja bem básico nesse modelo LG K9, é um quad-core, 1.3, não é nada. Lembrando que nenhum desses telefones você vai conseguir rodar os jogos mais modernos, os jogos de lançamentos, né? Free Fire, de repente você consegue jogar botando a resolução no baixo, tudo mais. Então, assim, são aparelhos, só frisando, já falei sobre isso, são aparelhos básicos, bem básicos mesmo, no máximo para você instalar rede social, aplicativos de música e mensageiros ali como WhatsApp, Telegram, tá bom? Não há nada aqui de espetacular, são telefones bem básicos. Esse modelo em específico conta com essa questão da televisão digital, que para muitos, por exemplo, para minha mãe, que adora TV, novela, onde ela tá, ela gosta de ver a novelinha dela, esse é um ponto a ser considerado nessa faixa de preço, com processamento aí, com uma performance bem legal. Show? O terceiro é o Galaxy A02s. Esse S faz toda a diferença, porque tem o modelo anterior, Samsung Galaxy A02, e esse é o A02s. Está entre os celulares mais baratos da Samsung. O modelo pode ser adquirido por menos de R$1.000. Lembrando que aqui a gente pegou algumas matérias, nessa época ele estava custando 1.000, agora ele já está na faixa de 600, 500 reais. Lembrando também que eu vou deixar os links aqui na descrição, tá, dos preços que eu encontrei, tanto de lojas oficiais quanto de lojas, alguns casos pode ser algum aparelho seminovo. Lembrando, já falei sobre isso em outros vídeos também, mesmo sendo seminovo, são lojas confiáveis. Eu busquei dentro da Shopee ou dentro do AliExpress, vendedores ali com boas reputações, com boa pontuação, tá? Não é fake, não é nada. Eu faço justamente essa caçada para fazer com que facilite para você não ter que ficar pesquisando, buscando. Mas se você quiser, escolhe o seu modelo, vê qual vai te chamar mais atenção e faça a sua compra na loja que você preferir, tá bom? Lembrando que se você comprar pelo link, você ajuda o canal nessa divulgação, nessa parceria que a gente tem com a Shopee, beleza? Então vamos seguir aqui. Lançado em novembro de 2020, o A02s tem uma tela boa, grande, né, de touchscreen de 6,5 polegadas, com resolução de 1560 por 720 pixels. Não é das resoluções mais altas, porém o tamanho agrada quem busca um modelo maior. Realmente esse ponto é um ponto a ser considerado. A tela dele é bem grande, né, 6,5 polegadas, para quem gosta de jogar um joguinho, alguma coisa, joguinho leve, tá? Além disso, ele ainda conta com uma câmera frontal de 5 megapixels e uma traseira tripla, sendo a câmera principal de 13 megapixels. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse smartphone? Então leia a nossa análise abaixo da ficha técnica do Galaxy A02, tá? Ele é um modelo todo em plástico. Novamente eles frisam aí a questão de 6,5 polegadas da tela. Tem 3 câmeras, na verdade são 4, né? Não, esse aqui é o primeiro, é o outro modelo. Esse aqui que é o Galaxy A02, essa é uma câmera tripla, sendo que uma tem 13 megapixels e as outras duas são de apoio com 5 megapixels cada, tá bom? O modelo pode ser encontrado nas cores vermelha, preta e azul. A parte traseira do aparelho é texturizada com degradê de cores e linhas diagonais que, quando refletindo a luz, deixam o celular em destaque. O A02s não conta com sensor de biometria. Mas, por outro lado, a gaveta para o SIM card não é híbrida, o que permite usar 2 chips e um cartão micro SD de até 502 GB.
ao mesmo tempo. Então isso é bem legal, né? Alguns telefones mais modernos, aquela gavetinha de onde você coloca o chip, ou você é híbrida, né? Ou você bota o chip, ou você bota mais um chip, ou você bota o cartão de memória. Aí não, aí você pode usar 2 chips mais o cartão de memória. Então é uma bandejinha ali com 3 itens ali, 3 funcionalidades, é bem legal. O Galaxy A02 conta com o chip Snapdragon 450, um modelo básico da Qualcomm. Ele possui 3 GB de memória RAM e 32 de armazenamento interno e ainda permite expansão através do cartão de memória. Essa quantidade de memória atende bem às tarefas diárias. Bom, até agora, assim, na minha opinião, né, isso aí vai de acordo com o estilo de cada um. Esse foi o modelo que mais me agradou. Assim, se eu estivesse buscando um telefone de até R$500, com certeza eu optaria por esse modelo. Mesmo que fosse um seminovo de boa qualidade, vale muito a pena por causa da tela. A tela é bem grande, tem uma memória legal, que são 3 GB, né? Um armazenamento interno de também 32 GB, o que favorece aí bastante esse modelo básico, tá? Lembrando que essa matéria a gente está fazendo desde o início do ano, estou fazendo alguns levantamentos, porque ele já está bem abaixo disso, tá? Como a gente viu aqui, ele foi lançado em novembro de 2020, então você já encontra aí nessa faixa de 550, 500, dependendo do que vem, se vem cabo de dados, fone de ouvido, essas coisas. Quanto mais itens tiver, encarece um pouco mais, mas ele não passa, facilmente não passa de R$600, tá bom? No máximo essa faixa aí. Aí ele termina ali a matéria, dando mais detalhes, né? Eu acho que como ele foi o escolhido, enfim, de todos nós que analisamos, das matérias e tudo mais, eu dei a minha opinião. Para mim, ele desses que a gente vai ver, ele é um dos melhores, se não for o melhor. Então a gente deu mais ênfase aí, contando um pouco mais sobre o aparelho. A ficha técnica, como a gente já leu, né? 6,5 polegadas, Snapdragon 450 octa-core, também é um diferencial, é um octa-core, embora esse processador seja bem básico, bem mediano, mas você vai conseguir rodar um joguinho ou outro, alguma coisinha ou outra, sempre no low, ali no baixo, sempre no mais leve, nada de última geração, nada top. A bateria é um ponto a ser destacadíssima, né? 5.000 mAh para você passar aí um dia inteiro quase, né? Usando o telefone. Isso tem que ser levado em consideração, brilho de tela, enfim, varia muito o uso que cada um faz, mas é uma boa bateria, até pelo tamanho da tela, né, 6,5 polegadas, precisa realmente de uma bateria bem legal. Então, na minha opinião, ele leva um selo aí até agora de um dos melhores modelos que a gente vai ver. Show! Na 4ª posição a gente tem o Moto C. Se você busca um celular mais básico e tem preferência pelo sistema Android mais limpo, nossa sugestão é o Motorola Moto C. Ele fica abaixo dos primeiros colocados em praticamente tudo, mas o sistema operacional fica muito mais próximo do original da Google. Essa característica é interessante para quem não tem muita aptidão com os celulares, já que consideramos o sistema puro mais simples de utilizar, tá? Ele é um quad-core 1.1 GHz, tem 1 GB de memória RAM e um armazenamento de 8 GB, com uma tela de 5 polegadas e uma bateria de 2.350 mAh, tá? Aqui estão alguns pontos negativos do modelo. O desempenho é bem básico, né? Você vai ter problema aí de repente para executar um joguinho, até que seja básico, algum aplicativo ou outro, tá? Os prós, ele tem um Android puro, suporte à rede 4G, dual chip, tá? E os contras, novamente, pouco armazenamento e desempenho básico. Lembrando que a nossa faixa, o nosso teto é até R$500. Eu vou sempre falar essa palavra lembrando, porque é bom para que você não se perca no meio do caminho. A gente vai ver 8 modelos. Eu estou tentando falar um pouco mais rápido para não ficar muito enfadonho e nem cansativo, tá? Então assim, lembrando, nosso teto é R$500. Como eu falei no início, pode passar um pouquinho, 550, né? E para baixo, né? Então sempre o teto é 500, mas para baixo a gente tem aí telefones bem inferiores nesse valor. O Moto C, eu fiz uma pesquisa e encontrei aí na faixa de 300, 350, lembrando, como a gente viu já na descrição, que o aparelho talvez seja o mais básico de todos que a gente vai ver, tá? Para que funcionaria então o aparelho? De repente você tem uma pessoa idosa em casa, uma criança, um filho que você tenha até uma certa idade, ali adolescente, então você quer dar um telefone só para a pessoa se comunicar, usar joguinhos bem levinhos, de repente para rodar um emulador, coisas do gênero, né? Então, para fazer e receber ligação, telefone corporativo, de repente você tem uma empresinha, microempresário, quer deixar com o atendente de algum local, uma secretária sua, enfim, é um telefone básico com Android leve, porque é um Android puro, não tem aquelas tralhas que costuma vir de operadora para pesar o aparelho, tá? Então ele é o mais básico de todos que a gente vai ver, consequentemente o preço dele também
é bem básico. Ele, se não está mais em fabricação, dificilmente produzido, né? Você não vai encontrar ele nem novo assim na loja, nem nada. Então eu fiz alguns apanhados, algumas buscas de aparelhos em muito bom estado na Shopee, AliExpress, e vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Já dei um desses na época para minha filha e ela usou bastante, né? Eu não lembro se era o Moto C ou o Moto G, acho que foi o Moto G, primeira geração, que era um aparelho bem básico também na mesma faixa de preço. E é isso, a proposta dele é justamente essa, ser o mais básico e consequentemente o mais barato, tá bom? O novo, o quinto, né? O quinto que a gente vai ver, a quinta posição é o Positivo Twist. É um telefone novo da Positivo. Aí a gente vai cair aí para uma seara que muitas pessoas criticam, outras não. Eu não tenho nada do que reclamar da Positivo, pelo menos na linha de telefones. Os poucos contatos que eu tive com telefones corporativos e tal, não deixou a desejar. Novamente, a proposta também é ser basicamente igual a gente viu o Moto C. Eu nem vou adentrar muito aqui nas especificações, porque ele é um smartphone novo, ele traz um Android 10 Go, que é vamos dizer assim, um Android mais básico de todos, não é totalmente puro, mas também não tem muita coisa das operadoras. É um Android voltado especificamente ali, foi criado para rodar em smartphones básicos, em smartphones fracos, vamos dizer assim, de performance, tá? Então ele é otimizado para rodar nesses smartphones, então ele roda muito mais fluido do que o Android comum que a gente conhece por aí, que é o Android 11, 12, os mais atuais, tá bom? O ponto de destaque dele, ele mudou um pouco a sua versão, né? A versão anterior dele era o Twist 3, no 4 ele continua simples e direto ao ponto. A Positivo manteve o plástico brilhante na traseira, mas o módulo de câmera sofreu alteração e agora é quadrado e fica do lado esquerdo. A tela de IPS de 5,5 polegadas do Twist 4 possui uma resolução HD+, de 720 por 1440 pixels e consegue atender bem o usuário básico no dia a dia. Tá, como eu falei para vocês, ele tem 1 GB de RAM, o chipset dele é Unisoc, também é bem básico. Tá? E aqui é como eu falei para vocês, a configuração simples permite fazer apenas o básico, portanto dá para responder mensagem no WhatsApp, ler o e-mail, pesquisar no Google, vídeos do YouTube, Facebook, Instagram, essas coisas bem básicas, tá? Alguns joguinhos ali bem leves como Zumbi Tsunami, Snake, aquele joguinho da cobrinha, tá? O Free Fire apresentou travamentos mesmo com os gráficos no baixo, tá? Então não tem uma boa performance, não vale a pena você comprar de repente para dar para seu filho, porque não vai rodar o jogo, ele vai se aborrecer, vocês vão acabar brigando. Então não, tá? Se você quer, no final a gente faz uns comentários ou outro aí sobre o que a gente viu aqui, tá bom? Então tem mais coisas aqui para não ler muitos detalhes, depois vocês deem uma olhada aí na descrição. O ponto negativo do Twist é justamente o corpo aparenta ser frágil, o corpo do aparelho, né? É um plástico ali de qualidade razoável, é um pouco frágil. O alto-falante é bem limitado, os sons saem metalizados e agudos, o que pode incomodar algumas pessoas. Embora ninguém vai ficar ouvindo som assim sem o fone de ouvido, mas eles levaram isso em consideração. Por último, esse modelo só se conecta a redes 2G e 3G e o Wi-Fi de 2,4 GHz, tá? Então tem que ficar ligado com relação a isso. Muitos modems atuais, tanto das operadoras como TIM, Vivo, eles já vêm com as duas redes, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro eles estão fazendo isso é um ponto muito legal, que vai continuar atendendo a essa linha de aparelhos, né? Então, os modems novos que funcionam na frequência acima lá dos 5 GHz, do Wi-Fi, eu acho que é 5 GHz, né? Enfim, continuam operando nessa rede 2,4 GHz. Então é bacana para aparelhos que não têm essa tecnologia do 5G continuarem se conectando e você continuar podendo usar, tá bom? Aí ele pergunta ali se vale a pena ou não, então eu acho que depende muito da proposta. A gente vai comentar um pouco isso mais aí no final, vamos terminar de ver os telefones. Esse é um telefone que eu rendo homenagem, já tive ele, realmente é um aparelho que dispensa comentários, foi assim vamos dizer assim, o topo de linha da sua época, né? O Galaxy S8 também já saiu de linha, mas eu trouxe boas opções aí para você de seminovos, em muito bom estado, aparelhos completinho, com caixa, com tudo, e é um aparelho simplesmente sensacional ainda nos dias de hoje e está num preço muito interessante. Então talvez, se você não faz questão de ter um aparelho novo, zerado na caixa, considere pegar o Galaxy S8, que você realmente vai ter uma experiência muito boa. Vamos ler aqui um pouco da matéria. Poucos lançamentos de smartphone fizeram tanto barulho na imprensa e no mercado de tecnologia quanto o Galaxy S8, isso foi uma verdade. Tratava-se do primeiro grande anúncio da coreana após o fracasso do Galaxy Note 7 e, como era de se esperar, gerou muita expectativa e até certa desconfiança. Eu não me lembro, eu tenho vaga lembrança, mas eu acho, posso estar errado, eu acho que esse Galaxy Note 7 foi aquele que explodiu. Acho que teve um caso desse de um telefone da Samsung que explodiu na calça
ou no rosto do rapaz, eu não me lembro de riqueza de detalhes. Eu sei que antes do lançamento do Galaxy S8, a Samsung estava um pouco queimada no mercado, ela vinha aí de algumas perdas, enfim. Eu acho que foi isso, tem a ver com isso. Então o Galaxy S8 eu lembro da época do lançamento, eu não lembro do anterior, mas eu lembro de quando ele foi lançado, foi um boom, as pessoas, nossa, S8, era realmente uma loucura, muita gente queria ter esse telefone, eu era uma dessas pessoas e acabei tendo bastante tempo depois, acho que quase 1 ano e meio depois que ele foi lançado. Eu já tive muito aparelho, não sou rico, já expliquei isso várias vezes, eu vou comprando, trocando, essa é a minha forma de adquirir as coisas. Eu não ligo para essa questão de ser na caixa, novo, zerado, lógico que se puder é melhor, mas eu quero é ter um aparelho. Então às vezes você pega seminovos muito bons, né? Pessoas às vezes acabam não se adaptando, às vezes, por exemplo, mulheres, costuma acontecer isso, o telefone é um pouco grande para carregar na bolsa, então muitas compram, não gostam, acaba se desfazendo. Eu já peguei várias opções nesse sentido, telefone zerinho, com nota fiscal e tudo, num preço bem interessante, tá bom? Ao contrário da maioria dos smartphones que vem com uma proporção de tela 16:9, o Galaxy S8 possui uma resolução ali, uma disposição de tela 18,5:9. Isso significa que a Samsung consegue colocar uma tela muito maior do que a tradicional, entre parênteses 5,8 polegadas, num corpo pequeno e cabe na palma da mão. Design. Começando pelo que mais chama a atenção no Galaxy S8, que é o visual. É claro que o valor estético de um celular pode mudar de pessoa para pessoa, mas ainda que você não ache o S8 bonito, é preciso admitir que ele tem uma identidade visual muito característica. Isso aí, acho que a Galaxy, a linha Galaxy da Samsung, manteve isso, né? Tela. A tela do S8 merece um capítulo à parte. O display de 5,8 polegadas não é apenas muito bem desenhado, ele é eficiente. Nas configurações é possível escolher a resolução da tela, que vai desde HD+, passa por Full HD e vai até WQHQ+. Nossa, tem muita resolução, você consegue escolher isso, olha que sensacional. Ou seja, melhor é quase impossível. Performance e hardware. Como de costume, a Samsung fez 2 versões do Galaxy S8. Uma delas usa um processador Snapdragon 835, o mais potente da Qualcomm no momento, lembrando que essa matéria é do ano de lançamento do S8, já esse chip já foi substituído há muito tempo. E uma outra versão que roda aqui no Brasil, que roda com Exynos, montado pela própria Samsung com especificações parecidas. Somando isso aos 4 GB de memória RAM, temos em mãos um smartphone incrivelmente potente. O Galaxy S8 aguenta jogos pesados, abre aplicativos e permite a troca entre eles muito rapidamente. E ainda tem uma excelente performance em multitarefas. Bateria. Um outro fator que contribui para a performance de um celular é o desempenho da bateria. O Galaxy S8 tem uma bateria de 3.000 mAh, que não é a melhor do mercado, mas também não é tão ruim. Nos nossos testes, conseguimos manter o smartphone longe da tomada por quase 10 horas, usando apps de redes sociais, streaming de áudio e vídeo e alguns jogos ao longo do dia. Então isso é um ponto a ser considerado. De fato, como eu falei para vocês, o Galaxy S8 tem um processador maravilhoso, tanto o Snapdragon, que dispensa comentários, é o melhor processador sempre para celular, pelo menos até os dias atuais, e o Exynos, que também ali fica ali mediano, não perde muito pro Snapdragon não, tá? Mas perde. Mas é uma versão, vamos dizer assim, básica do Snapdragon, mas qualquer uma das duas versões vai te atender muito bem. Ele tem 4 GB de memória RAM, tá? Você vai conseguir jogar Free Fire, vai conseguir jogar os jogos um pouco mais atuais, talvez os não mais atuais, que requerem telefones com processamento bem parrudo, mas na faixa vai conseguir jogar Fortnite, vai conseguir jogar Free Fire, PUBG, toda essa linha de jogos aí, Asphalt, vai jogar tranquilamente. É um telefone muito bom ainda nos dias de hoje, para vocês verem. Eu acho que, se não me engano, ele foi lançado em 2016 ou 2017, se eu não me engano, posso estar enganado, mas nessa faixa já tem um bom tempo aí que o Galaxy S8 foi lançado e ele, poxa, ainda hoje faz sucesso. O telefone realmente que dispensa comentários, é muito bom. A 7ª posição aqui que a gente vai ver é o Nokia C20. O Nokia C20 é um celular com visual simples, mas que deve agradar muitos consumidores. O seu acabamento é todo feito em plástico, com pintura lisa e um módulo circular para a câmera traseira. Ele é vendido em 2 cores, bege e areia. O C20 é bom para quem gosta de celulares com uma pegada mais ergonômica, pois como ele é um pouco mais esticado, fica fácil de segurá-lo. Além disso, a tela conta com bordas finas e um entalhe em formato de gota para a câmera frontal, design que segue a tendência dos aparelhos mais recentes. Ali meio que, vamos dizer assim, não vou dizer imitando, mas imitando, né? Copiando ali um pouco do design da Samsung. É uma tendência também, não só da Samsung, como de outros aparelhos também aí, como LG e tudo mais. O desempenho do Nokia C20 é bom para apps e jogos leves,
A Nokia C20 tem um Android 11 Go, que é praticamente igual àquele que a gente viu do Twist, da Positivo, né? São Android, esse é mais atual, é o Android 11 Go. É mais, vamos dizer assim, atual do que aquele e é mais otimizado ainda para rodar em celulares fracos. O Nokia C20 não é particularmente fraco, mas é basicamente, sim, como a gente vai ver agora, ele usa um processador Unisoc, é um chip octa-core de 1.6 GHz e tem 2 GB de memória interna, tá? Isso não se dá muito bem com apps pesados, é o que eles dizem ali na matéria, já que o processador é um pouco mais simples e a memória RAM é pouco. Então, assim, multitarefa, nem pensar, você vai conseguir abrir uns 2, 3, 4 apps no máximo, dependendo de qual. E o jogo, como eu falei, bem básico. Talvez você consiga rodar Free Fire no modo básico e tudo mais, mas jogos mais pesados você deve sentir sim um engajo, ainda que ele seja octa-core, é um processador realmente bem fraquinho. Mas você vai ter bom desempenho para rodar apps de vídeo como Netflix, YouTube, Spotify para música, enfim. Esses aplicativos aí do dia a dia você vai rodar com o pé nas costas. Um joguinho ou outro mais pesado é que você deve ter uma travadinha, alguma coisa assim, enfim, que vai te atrapalhar um pouco, tá bom? Tem mais especificações, porque realmente a Nokia tá chegando, tá voltando pro mercado de smartphone, faço votos que volte. A Nokia realmente marcou a época, fazia pelo menos, não sabemos hoje, né? Fazia telefones muito bons, tomara que ela volte aí pro mercado, que concorrência sempre é demais, sempre é bom, né? E o oitavo, mas não menos importante, Moto G6, tá bom? Esse é um telefone que eu vou dizer assim, eu não tive ele, mas na empresa que eu trabalhei a gente usava, né? Então eu tive muito contato com ele, depois a gente migrou para o Moto G7, se eu não me engano, ou a gente foi do 5 para o 6, enfim, não me lembro muito bem, mas o que a gente mexeu, que eu usava o Moto G6, eu usei o Moto G6, eu lembro, só não lembro quem foi que substituiu quem. Eu acho que a gente pulou do Moto G5 para o Moto G6. Realmente é um aparelho muito bom, talvez assim em matéria de performance, ele ganhe de todos esses que a gente viu agora, mas alguns pontos a gente tem que observar. Vamos ler aqui um pouco. O Moto G6 é um smartphone com foco em custo-benefício. A sua ficha técnica com processador octa-core, câmera dupla, tela Full HD e uma memória RAM de até 4 GB. Ele tem uma tela de 18:9 com bordas finas que segue as tendências atuais. Tá? Um bom desempenho para sua faixa de preço, é um celular classificado como intermediário e por conta disso não dá para esperar um desempenho avançado. Se você tiver isso em mente e seu objetivo for utilizá-lo para tarefas mais convencionais, como aplicativos de redes sociais e jogos não tão pesados, o modelo vai te atender com muito bom desempenho. Ele vem com o Snapdragon 450 octa-core de 1,8 GHz e está disponível em versões com 3 de RAM ou 4 de RAM. O armazenamento também pode variar de acordo com o modelo, sendo 32 ou 64 GB. Um ponto de destaque dele é a bateria com seus 3.000 mAh. A promessa, vamos dizer assim, por parte da Motorola é fazer com que você esqueça da tomada durante o dia e precise recarregar o telefone somente à noite. Aqui não dá para dizer, isso varia muito com relação ao uso que a pessoa faz. 3.000 mAh é mediana, não dá para cravar que é boa. A gente viu que tinha um Samsung lá que tinha 5 mAh de bateria, o que realmente dava ali um bom up para o telefone. Você consegue, com 5 mAh, você consegue ficar um dia inteiro longe da tomada tranquilamente, mesmo usando o telefone para WhatsApp, jogo, enfim, Netflix, a não ser que você fique direto, aí óbvio que vai descarregar. Mas se você usa ali esporadicamente, uma horinha ou outra ali, cada um, dá para você ficar longe da tomada de boa. Ficha técnica do Moto G6. Tela Full HD+, de 5,7 polegadas, processador Snapdragon 450 octa-core de 1,8 GHz. Memória RAM você escolhe, tem de 3 ou 4 GB, dependendo da versão, e 32 ou 64 GB de armazenamento interno, lembrando também que pode expandir até 256 GB via cartãozinho lá, micro SD, tá bom? 4G, 3G e Wi-Fi. O resto é meio básico para todos. Esse tem leitor de impressões digitais, tá? Então se você, enfim, faz questão disso, é um aparelho que vai te atender nesse quesito aí de ter leitor de impressões digitais. Muita gente gosta dessa função. Então, para finalizar, qual é o melhor celular até R$500? Então eu terminei ali a matéria falando basicamente isso que eu vou falar para vocês agora, voltando aqui um pouco. Não dá pra gente cravar qual é o melhor, né? E lembrando que não são todos eles que custam R$500, né? Obviamente que, como eu falei, o Moto C provavelmente seja o mais barato desse que a gente viu e tudo mais, o Twist também, o Positivo. Então vai muito aí, o 500 é o teto, né? Você vai encontrar
talvez aí telefones de R$ 300, de 250, de 400. Então essa é mais ou menos a faixa para a gente se basear. Então, na minha humilde opinião, como eu falei para vocês, o que eu mais gostei, o que mais me interessei, seria aqui o Galaxy A02s, porque tem uma bateria legal, tem ali uma tela grande, eu gosto de telefones com tela grande, porque eu gosto de jogar, ver séries, ver filmes. Então, para mim, o que me agradou mais foi esse daqui, tá? Mas tem essa questão, por exemplo, do LG K9, que tem TV, para quem gosta de repente de ir no trânsito, enfim, tá voltando para casa no ônibus, não quer acessar, faz questão de televisão digital, é um aparelho interessante. E esse aqui, o Galaxy A01 também, então vai muito do quanto você quer gastar, do que você está buscando, tá? Desses aqui, talvez, se você busca jogo, o A02 vai te atender, os joguinhos mais pesados, né? Joguinhos mais aí, tipo Free Fire, essas coisas. O A02, o Galaxy S8 vai te atender para esse quesito, né? O próprio Nokia ali, você botando na resolução baixa, o Nokia C20, dependendo do jogo, vai te atender. Mas o S8 roda muitos jogos atuais, no Moto GC roda Moto G6 roda jogos atuais também, então vai muito do que você busca e até quanto você quer gastar. Não dá pra gente cravar aqui e dizer, esse aqui é o melhor. Eu trouxe 8 opções para você escolher de acordo com o seu gosto e de acordo com o seu bolso. São ótimos aparelhos, mas na minha opinião, eu ficaria entre o Galaxy S8, para ser mais sincero, entre o Galaxy S8, que a gente viu aí, cadê ele? Tá aí, tá? O Galaxy S8 e o A02s. São dois aparelhos aí, para mim, obviamente são um pouco mais caros, mas vai te entregar uma qualidade muito boa. Você não vai ter problema de travamento, não vai ter problema de lentidão, enfim, são dois aparelhos muito bons. Mas se você tem um orçamento um pouco mais apertado, escolhe um desses aí que a gente viu, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, o vídeo fica um pouco dinâmico, eu não quero ficar aqui só lendo a matéria, senão acaba cansando vocês, acaba cansando a mim também. Então eu trouxe alguns vídeos para ilustrar, para ficar um vídeo mais dinâmico e para deixar você mais confortável e escolher, né? Pausa o vídeo, volta, assiste quantas vezes você quiser, leve em consideração, faz uma busca. Caso você opte por alguns desses que te chame a atenção, te agrade, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Fui.